Chegando à noite, o gordinho diz que em 1 hora, e eles chegarão na cidade. Só que o protagonista diz que está sentindo cheiro de sangue, e que algo estava errado. Nesse momento, o protagonista age rápido segurando o gordinho, e por pouco ele desvia de um golpe mortal. Yen analisando, diz que alguém fez uma armadilha contra eles. Nesse momento, aparece um homem segurando uma espada, rindo. Ele diz que o prota era habilidoso por desviar de sua armadilha. O bandido continua falando que, realmente subestimou os dois, mas ainda assim eles teriam o seu fim naquele dia. O prota o analisa, e diz que ele está no nível da formação de núcleo, e por isso ele era muito forte. O homem os intimidando, diz para Yen entregar a ele a sua bolsa de armazenamento, e ele fará com que eles tenham um fim menos doloroso. O protagonista olha sério para ele, e pergunta se eles deveriam enfrentá-lo ou não. Ainda em seus pensamentos, Yen diz que embora ele seja forte, o vilão aparenta ser inexperiente, isso porque ele parece ter rompido para o estágio da formação de núcleo há pouco tempo. Com isso, o prota chega à conclusão, e diz para Xion que os dois vão lutar contra ele. Nisso, Yen e o gordinho vão para cima do vilão. Xiong acerta o bandido com o seu bastão, o que deixa ele surpreso, só que quando o homem pensava em revidar, Yen ativa seu fogo espiritual, e ataca ele mais uma vez. O vilão com raiva diz que ele é corajoso por ter o ferido, mesmo estando ainda na camada da condensação de Qi. Nisso, Yen e o gordinho continuam golpeando o bandido sem parar. Porém, usando sua força ele revida e joga os dois para longe. O vilão fica surpreso pelo protagonista possuir um fogo espiritual. E com raiva, ele joga uma magia em cima deles, o que faz os dois caírem no chão. Nisso Yen diz que não sabia que a diferença entre eles era tão grande. O bandido começa a rir, e diz que os dois não passarão daquele dia, e quando eles estiverem sofrido bastante, ele iria pegar todas as suas coisas, incluindo o fogo espiritual do protagonista. Yen dá um sorriso. E mais uma vez usa a frase que usou contra Kihao, dizendo para o vilão não contar vitória tão cedo, pois o vencedor ainda não estava decidido. Com isso, o protagonista e o gordinho dão um aperto de mão, e diz que eles mandaram bem. O vilão pensa que os dois estavam o menosprezando e tenta atacá-los. Só que nesse momento, o seu Ki verdadeiro para de fluir. E quando ele se dá conta, os dois tinham grudado nele o talismã do espírito celestial sem que ele percebesse. O gordinho diz que como ele está na formação de núcleo, o talismã poderia selar o seu poder durante 1 minuto, porém esse tempo era mais do que suficiente para eles derrotá-lo. Yen concorda, e diz que eles deveriam aproveitar essa oportunidade, e acabar com ele de uma vez. Nisso, o vilão fica com medo, e os dois partem para cima dele o atacando. Yen corta o bandido, e o gordinho finaliza com o seu bastão. Após isso, eles olham o vilão no chão derrotado, e Yen diz que era melhor eles não ficarem ali por muito tempo, pois outras pessoas poderiam chegar. O gordinho diz que eles deveriam pegar as coisas dele e ir embora. Com isso, os dois pegam as coisas do bandido e vão para a cidade. Nisso, à espreita tinha um homem suspeito que observava tudo. Ele diz que nunca teria esperado ver o fogo espiritual naquele lugar. O velho dá um sorriso, e diz que aquilo é realmente interessante. Chegando em outro local, Yen começa a dividir as recompensas com o gordinho. Nisso eles falam que o vilão possuía mais de 200.000 pedras espirituais, e então eles deveriam dividir o lucro pela metade. Com isso, o prota fala que provavelmente ele estava indo para o leilão, porém o que ele não esperava era que o plano dele, de pegar as coisas das pessoas no meio do caminho, iria se virar contra ele. O gordinho fala que aconteceu como ele disse, e ter trago os talismãs realmente era a coisa certa a se fazer, pois se não fosse por esses artefatos, eles não estariam ali para contar história. Com isso, Yen começa a olhar as coisas do vilão, e ver um tesouro. Nesse momento,
O gordinho também vê algo que o interessa. Nisso eles estendem a mão para pegar os objetos. Com isso, os dois pegam coisas diferentes. Xiong pega 2 livros com técnicas de artes marciais. Já o protagonista pega uma pequena fornalha para refinar. Passado esse tempo, eles caminham para a cidade e chegam na fronteira. Se aproximando de uma escadaria, o gordinho fala que depois deles passarem por essa escada, eles chegariam no mercado negro de Yome. Olhando para cima, Yen Chen repara em algo que chama a sua atenção. Existia um monumento que estava escrito Seita do Céu Profundo. O protagonista pergunta para Xion que seita era aquela, e de onde eles vieram, pois nunca ouviu falar dela dentro da grande dinastia Shu. O gordinho começa a explicar que é dito que essa seita existe muito antes da própria seita Engyue, porém os membros dessa seita são muito misteriosos, pois é dito que eles tinham muitos discípulos no domínio do imortal. Xion continua dizendo que muitos chamam eles de seita, porém estão mais para um clã, isso porque todos eles ficam restritos àquela cidade. Porém, durante o leilão, eles exercem sua autoridade de seita, o que faz eles serem muito respeitados. Nisso, eles continuam caminhando, e de repente, o protagonista sente sua força diminuindo. O gordinho diz para ele não se preocupar, pois em todo leilão a seita do Céu Profundo coloca uma grande limitação em todos que entram na cidade, pois até aqueles que estão em alto nível serão suprimidos até o domínio da condensação de Qi. Isso era porque antigamente existiam muitos cultivadores fortes que iam à cidade para arrumar problemas, porém, com essa limitação, os discípulos conseguem lidar com todo aquele que tentar arrumar problemas dentro do leilão. Com isso, eles chegam na cidade. Yen Chen fica surpreso, pois existiam vários comerciantes vendendo artefatos valiosos. O gordinho diz para ele tomar cuidado com os comerciantes, pois a identidade deles são desconhecidas, e por isso alguns deles são até mesmo anciões de grandes seitas. O protagonista diz que irá ser vigilante. Com isso, Xiong diz para eles irem arrumar algum lugar para ficarem à noite, pois o leilão só iria acontecer no dia seguinte, e então eles não deveriam ficar andando à toa no meio da rua. Só que, ignorando o próprio conselho, o gordinho deixa o protagonista sozinho na rua, isso porque ele tinha se distraído quando viu uma casa noturna no meio da multidão. Nesse momento, Yen Chen olha para o lado, e fica completamente surpreso, pois quem estava naquele lugar era sua antiga irmã de seita, e a garota que ele amava, Ning Xuan. Nesse momento, o prota pega uma máscara de suas coisas e coloca em seu rosto. Com isso ela passa ao seu lado e não o reconhece. Após isso, o gordinho diz que estava procurando por ele, pois ele tinha conseguido um lugar para eles ficarem, por isso, eles deveriam se apressar, isso porque ele queria praticar a sua nova técnica que pegou do livro daquele bandido. Chegando no seu quarto, Yen Chen pergunta o quão valioso é aquela fornalha que ele tinha pego, só que, no mesmo instante em que ele botou a fornalha na mesa, a garrafa começa a absorvê-la. Com isso, o protagonista espera, e diz que a garrafa refinou o caldeirão por muito tempo, porém nada aconteceu com ela. De repente, Yen Chen começa a sentir muita sede e calor. Nisso o protagonista abre seu blusão para se refrescar, e começa a tomar o líquido da garrafa para saciar sua sede. Nesse momento, o seu corpo começa a estremecer, e o prota começa a se sentir tonto, e então, depois de tanta pressão, ele cai no chão completamente desmaiado. Chegando no dia seguinte, o sol brilhava, e Yen Chen estava no chão. De repente, o protagonista recobra sua consciência. Yen Chen abre os olhos, e ao levantar, o prota percebe algo diferente em sua cultivação. Nisso é quando ele nota que rompeu da quinta, diretamente para a oitava camada da condensação de Qi. Surpreso, o prota pensa que romper da quinta camada até a sexta é extremamente difícil, porém ele não só avançou uma, mas 3 camadas de uma vez, e que aquilo realmente era um milagre dado por Deus. Yen Chen fica muito feliz com isso. Porém, ele percebe que só não avançou mais o seu cultivo,
por causa do limitador que existia na cidade, pois se ele tentasse romper em qualquer outro lugar, ele poderia evoluir ainda mais. Interrompendo os pensamentos do protagonista, Xion chega em seu quarto e diz para eles se apressarem, pois senão chegarão atrasados para o leilão. Chegando na entrada do local, o gordinho tira das partes íntimas 2 pílulas e oferece uma ao protagonista. Xiong explica que aquilo era uma pílula de disfarce e tinha a capacidade de mudar sua voz e aparência. O gordinho explica que a melhor coisa a se fazer era não mostrar sua aparência real dentro do leilão, pois se alguém quiser ir atrás de seus itens adquiridos, ele não teria como, pois sua aparência real seria desconhecida. Yan Chen diz que entende o pensamento do gordinho, mas não irá usar pílulas tiradas de suas partes íntimas, isso porque ele tinha uma máscara para esconder seu rosto. Nesse momento, o gordinho muda sua aparência e fica careca parecendo um Buda. Yan Chen, olhando para ele, começa a rir de sua aparência. Chegando no local do leilão, o protagonista entra no salão e nota como a aparência do leilão é incrível. Ele pensa que aquele lugar era mais majestoso do que diziam os rumores. Eles sentam na mesa para comer antes de iniciar a venda dos itens. A seita do Céu Profundo oferecia comida gratuita a todos que comparecem no local, e isso era como uma cortesia de sua parte. Só que, de repente, um homem velho senta na mesa com eles. Logo o protagonista nota que esse ancião era alguém muito forte. Pois mesmo com a sua cultivação sendo suprimida, ele podia sentir o seu poder esmagador. Nesse momento, começa a chegar pessoas de todos os lugares do continente para o leilão. Nisso Yan Chen pergunta ao gordinho se alguém de sua família iria para aquele lugar. Xiong aponta para um homem gordinho comendo, e diz que aquele era seu segundo tio. De repente, aparece um homem. E Xiong diz para o protagonista tomar cuidado para não ser reconhecido, pois aquele homem também era da seita Yingyue. O protagonista fica surpreso, e diz que nunca viu aquele homem na seita. Porém, o gordinho diz que ele é um mestre, que só treina discípulos internos, diferente dos mestres das 3 montanhas que treina discípulos externos também. Nesse momento, aparece um homem que chama a atenção de Yan Chen, e esse homem era o Shen. Ele foi o responsável por expulsar o protagonista da seita Zen-Yun. De repente, aparece também pessoas da seita Qin-Yun, e no meio deles, estava um homem conhecido do protagonista, e esse alguém era Lu Shi. E esse foi o responsável por quebrar os meridianos do nosso protagonista. Yan Chen olha para ele com uma expressão de raiva, e diz que fará ele pagar 100 vezes mais, por ter feito aquilo com ele. Também, nos é mostrado 3 anciões naquele local. E eles foram os responsáveis por perseguir e dar o afrodisíaco à dama Xuling naquela noite. Nos é dito que esses homens pertencem ao Palácio Sanguinário. Com isso, todos estavam presentes. E o anfitrião daquele lugar diz que o leilão, que demora 3 anos para acontecer, iria começar oficialmente. Com isso, todos começam a ficar na expectativa. Alguns figurantes dizem que finalmente chegou o momento de levar a arma que tanto sonhou para casa. Nisso, o anfitrião começa a liberar os lances no leilão. O protagonista, completamente espantado, fala que eles estavam leiloando muitas coisas de boa qualidade e com um preço baixo. Nesse momento, um figurante tenta dar um lance para determinado item. Só que de repente, o ancião da seita Zen-Yun cobre o lance do figurante, e ele desiste da disputa pelo item. Nisso, nos é explicado que ninguém disputa artefatos com as grandes seitas, isso porque os cultivadores pequenos tinham medo de serem caçados por representantes das 3 grandes seitas, pois ao fazer isso, seria como roubar algo que pertencem a eles. Também nos é dito que muitos cultivadores foram eliminados nesse processo. Isso porque aqueles que ganham de um representante da seita quase sempre sofrem uma emboscada ao sair da cidade. E por isso, criaram esse tabu, em que não se pode cobrir o lance de um cultivador das 3 grandes seitas. Com isso, ao decorrer do leilão,
Todos os discípulos pequenos estavam sendo suprimidos pelas três grandes seitas e pelo palácio sanguinário. Porém, existiam aqueles com pouca coragem que tentavam dar alguns lances, mas logo eram ameaçados e desistiam dos artefatos. Alguns figurantes falam que a única maneira de conseguir alguma coisa naquele leilão é se os representantes das grandes seitas não demonstrarem interesse pelo item leiloado. Nesse momento, o ancião apresenta a todos uma barra de ferro, porém, ninguém demonstrou interesse. Só que de repente, o fogo espiritual do protagonista começa a reagir dentro dele. E aquilo indicava que aquele item era um grande tesouro para ele. Com isso, os figurantes dizem que leiloar aquilo era perca de tempo, pois aquela barra de ferro era um lixo para qualquer cultivador. O ancião viu que ninguém demonstrava interesse pela arma, e diz que vai trocar de item. Nisso, é quando o protagonista dá um lance de 10.000 pedras espirituais por ela. Todos no local começam a rir do protagonista. Já o gordinho diz que ele não deveria fazer isso, pois comprar aquilo era perca de dinheiro. Yen Chen tenta disfarçar e diz que deu um lance, porque aquilo era barato e ninguém iria querer pegar. De repente, alguém também dá um lance pela barra de ferro, e esse era o homem que expulsou o protagonista da seita Zen Yun. Ele diz que vai levar aquele item para a sua seita. O velho diz que paga 11.000 por ela. Só que, o nosso protagonista macho alfa não demonstra nenhum pouco de medo, e dá um lance de 12.000. Com isso, todos falam que Yen Chen era louco, por dar lances em uma coisa em que a seita Zen Yun colocou os olhos. Sem contar que ele está colocando sua vida em risco, por causa de uma barra de ferro totalmente inútil. Nesse momento, o velho da seita Zen Yun pergunta para Yen Chen se ele sabe contra quem ele está competindo. O protagonista olha para ele e pergunta se aquilo é uma ameaça. O velho diz que o prota tem coragem, pois fazia muito tempo que alguém se atreveu a tentar cobrir um lance em algo em que a seita Zen Yun se interessava. O ancião continua falando que, se ele quer tentar competir, então, irá jogar contra o protagonista e ver até onde ele aguenta, e depois irá se divertir ao vê-lo desistir da barra de ferro. Com isso, eles começam uma guerra, para ver quem leva o item. O prota oferece 20.000. Já o velho oferece 30. Nesse momento, o prota diz que vai parar de brincar, e oferece 100.000. O velho fala que o protagonista estava o irritando, e dá um lance de 110.000. O prota, mais uma vez, cobre o lance de Wu Shen, e oferece 200.000. Nisso, Yen Chen olha para o ancião da seita Zen Yun, e rindo, pergunta se ele ainda está se divertindo, no jogo em que ele mesmo criou. Com isso, o velho mais uma vez aumenta o lance para 210.000 pedras espirituais. Wu Shen começa a desafiar o protagonista, e diz que se ele tem habilidades ele deveria fazer um lance maior. Nisso, Yen Chen pensa que o seu recurso financeiro está acabando, e por isso ele vai acabar ficando sem aquele artefato. Nesse momento, o gordinho pergunta ao protagonista se aquela barra de ferro era realmente importante para ele. Yen Chen diz que não pode revelar o motivo, mas ele realmente queria aquilo. Nisso, Xiong fala que ele tem 300.000 pedras espirituais e poderia emprestá-lo, porém o prota deveria pagar depois. O prota, surpreso, diz que o gordinho iria ficar sem dinheiro se fazer isso. Porém Xiong diz que um homem deve demonstrar sua força quando se está no meio de um desafio. O protagonista agradece e fala que ele realmente é seu amigo. Nisso, Yen Chen aumenta seu lance para 300.000. O velho fica completamente full pistola e diz que vai acabar com o protagonista. Só que, o responsável pelo leilão fala para o velho que se ele mostrar sua intenção assassina mais uma vez, ele não irá perdoá-lo. Com isso, Wu Shen pede desculpas e diz que paga 310.000 pedras espirituais pela barra de ferro.
Nisso, Yan Chen diz que está cansado de brincar e vai pro tudo ou nada. Nesse momento, ele oferece 500 mil pela barra de ferro. O velho fica completamente possesso de raiva, porém ele desiste de competir. Com isso, o protagonista foi declarado vencedor e conseguiu a barra de ferro. O protagonista olha para Xiong e o agradece. Nisso, ele em seus pensamentos, diz que gastou bastante recursos por aquela arma, e por isso ele tinha grandes expectativas nela. Após isso, o primeiro dia do leilão termina. Na saída do evento, o velho Wu Shen se aproxima de Yan Chen e diz que o prota iria descobrir o que ele ganha por criar problemas contra um membro da seita Zen Yun. Yan Chen diz que ganhou de forma justa e que em um leilão vence quem dar o maior lance, então o velho não deveria culpá-lo por ter menos recursos do que ele. O velho diz que até o final do leilão, ele irá se vingar, pois a seita Zen Yun não leva desaforo de ninguém. O protagonista ouvindo isso, o ironiza, e diz que estará esperando. Yan Chen vai até um local para pegar sua recompensa. O ancião diz que o protagonista tinha muita coragem por fazer aquilo no leilão. O prota agradece, e fala que não fez nada demais. Nesse momento, o leiloeiro diz para Yan Chen o acompanhar, pois tinha uma pessoa naquele lugar procurando por ele. Com isso, o homem acompanha o protagonista até um jardim. Chegando no lugar, o prota percebe que a pessoa que estava sentado era aquele velho que tinha sentado em sua mesa poucas horas atrás. Com isso, Yan Chen logo percebe que aquele homem era alguém da seita do Céu Profundo. Por isso foi possível ele sentir seu poder esmagador, já que apenas pessoas dessa seita não têm o seu poder suprimido dentro da cidade. Yan Chen fica desconfiado e pergunta ao ancião do porquê ele está o procurando. Nisso, o velho olha para o protagonista e diz que precisa de sua ajuda, pois ele precisava do poder do fogo espiritual que o prota possuía em seu corpo. Yan Chen fica surpreso por ele saber seu segredo, e logo o velho revela que o observou na noite passada, quando lutou contra um assaltante no meio do caminho. O ancião continua falando que não irá pedir sua ajuda de graça, pois se ele conseguir o ajudar, ele irá receber uma boa recompensa. O protagonista pensa que o velho não tinha mais intenções. Concordando com o pedido do ancião, o prota fala que precisava de dinheiro. Logo o velho pega um saco cheio de pedras espirituais e joga para o protagonista. Yan Chen agradece o velho, que diz para eles começarem. Nesse momento, o ancião arregaça as mangas de sua roupa, e logo nos é mostrado uma marca em seu corpo. Yan Chen fica surpreso com aquelas runas, e pergunta o que era aquilo no braço dele. Nisso, o velho responde que aquilo era a maldição feita por uma bruxa. Nesse momento, nos é explicado que a maldição de uma bruxa é algo completamente difícil de se livrar, isso porque ela tem uma propriedade seladora, e com o tempo, as marcas da maldição vai se espalhando pelo corpo, e se o amaldiçoado não se livrar a tempo dessas marcas, ele será consumido por ela, e logo será destruído. Também nos é dito que o clã das bruxas é muito misterioso, isso porque eles fazem parte dos antigos clãs ancestrais. Yan Chen, sendo completamente curioso, pergunta se o seu fogo espiritual pode ajudá-lo a remover a maldição. O velho responde que um fogo espiritual comum seria desperdício de tempo, mas com o fogo espiritual dele, talvez eles consigam, isso porque a sua chama espiritual é bastante poderosa. Nisso, o prota fica surpreso e pergunta se o fogo pode ser dividido entre forte e fraco. O ancião responde que sim, pois existiam algumas chamas espalhadas pelo mundo, porém nenhuma que ele tinha visto era dourada, e nem tão forte como a dele. Só que, Yan Chen diz que tinha dificuldades de acreditar nisso, pois não considerava sua chama tão poderosa. Respondendo o protagonista, o ancião mais uma vez explica que a chama espiritual se adapta à força de um cultivador.
E conforme o seu cultivo fosse avançando, a sua chama também iria crescendo dentro dele. E por isso, o fogo espiritual do protagonista ainda estava longe de mostrar seu verdadeiro poder, mas logo a capacidade da sua chama irá despertar junto com a força dele. Nesse momento, eles começam a tentar remover a maldição da bruxa, e o ancião diz que o protagonista só precisava fazer a maldição sair de seu corpo. Com isso, o velho se assusta, pois percebe algo fluindo no corpo de Yen Chen. O ancião pensa que nunca teria imaginado em ver algo tão poderoso depois de tanto tempo, pois o poder no corpo do protagonista era do demônio de sangue. O velho continua seu pensamento, e diz que era impossível o protagonista resistir a algo assim. Nisso, ele observa Yen Chen e percebe que o prota ainda não notou que possui o sangue do clã demoníaco fluindo em suas veias. Com isso, nos é explicado que o clã demoníaco pertence a um dos 9 clãs ancestrais, assim como o clã das bruxas. Com isso, Yen Chen começa a expulsar a maldição e joga ela para longe, libertando o velho completamente da maldição. Depois desses acontecimentos, o velho agradece Yen Chen pela ajuda e diz que jamais esquecerá dele. O prota agradece o ancião pelas pedras espirituais e logo vai embora. No meio do caminho, o prota abre a bolsa de dinheiro e fica surpreso, isso porque tinha 500.000 pedras espirituais. Dentro da bolsa, também existia um bilhete, dizendo que a barra de ferro seria um presente da seita do céu profundo, e o dinheiro do leilão deveria ser devolvido para ele. De repente, Yen Chen avista algo que tinha chamado sua atenção. E aquilo era ferro negro e um aço branco que ele estava procurando. Nisso, ele chama o velho da barraca, só que o ancião não dá atenção para o protagonista, pois ele ficava dando em cima das garotas mais jovens que passavam pela rua. Yen Chen diz para o velho que iria pegar aquilo escondido, só que logo o velho volta a atenção para ele. O prota pergunta quanto custava o ferro negro e o aço branco. O ancião diz que valia 100.000. Yen Chen fala que toparia pagar 50.000. Isso porque ele tinha aprendido que se algo for caro, eles deveriam dividir o preço pela metade. O velho com raiva diz que, como ele tem pressa, ele irá vender por 60.000. O protagonista concorda, e eles fecham um acordo. Nisso, o ancião entrega a mercadoria na mão do protagonista. Yen Chen pensa que fracassou na barganha, e o velho parece ter levado a vantagem. O ancião estica a mão e manda ele pagar, pois estava com pressa. Nesse momento, aparece outro ancião, com raiva, e pergunta como ele se atreve a ficar mexendo com as meninas que passam pela rua e enrolar os clientes. Com isso, o velho vai embora sem receber o pagamento, e Yen Chen comemora, pois conseguiu a mercadoria de graça. Chegando em casa, Yen Chen estava empolgado para saber os segredos que continham a barra de ferro. Nesse momento, a garrafa absorve o item, porém ela não demonstra nenhuma reação, o que deixa o protagonista com raiva, isso porque ele comprou briga com as seitas em por causa daquilo. O prota tenta não ligar para isso, e diz que vai fazer melhorias em sua espada, com os ferros que ele tinha pego de graça do vendedor na rua. Com isso, o protagonista começa a refinar a espada, com o ferro negro e o aço branco. Yen Chen diz que a espada ficou mais resistente e poderosa, porém ele deu sorte, não só por conseguir o ferro negro, mas também o aço branco, e tudo isso sem gastar nada. Chegando no dia seguinte, o protagonista devolve o dinheiro emprestado pelo gordinho. Xion, confuso, pergunta se ele pegou esse dinheiro de alguém. O prota responde Xiong, e diz a ele parar com paranoia na cabeça, e partirem pro leilão. Chegando no local, o gordinho diz para o protagonista não procurar mais problemas no leilão. Isso porque estavam circulando rumores que o Wu Shen queria cortá-lo vivo, por isso ele deveria ser cuidadoso, pois ele não é fácil de lidar. Com isso, o anfitrião começa seu discurso de abertura. Ele fala que o leilão tem a duração de 3 dias.
No primeiro eles leiloam as armas espirituais, no segundo dia as técnicas de artes marciais, e no terceiro eles vão leiloar as pílulas para cultivo. Com isso, o segundo dia do leilão começa. E mais uma vez, ao decorrer do evento, as grandes seitas e as famílias ricas começam a suprimir os cultivadores comuns. Nesse momento, o ancião anuncia algo que chama a atenção do nosso protagonista. E aquilo era um livro que ensinava habilidades para pessoas com bastões ou varas. E o preço inicial era de 1000 pedras espirituais. Interessado, Yan Chen diz que precisa comprar aquilo para o menino Huai ter algo para praticar. Nisso, todos começam a dizer que aquela arte não era popular, o que era considerado inútil, e por isso ninguém iria querer aquilo. Só que, o prota não liga para os comentários. Yan Chen diz que quer aquilo, e oferece 30.000 por ela. Só que, nesse momento, o velho Wu Shen dá um lance de 40.000. E diz que vai levar aquela arte marcial, e se vingar pelo dia anterior. Yan Chen pensa que esse velho realmente sabe cumprir suas ameaças, porém com ele, isso não irá funcionar. Nisso, o protagonista oferece 100.000 pelas artes de bastão. Com isso, todos começam a comentar que, provavelmente, o velho nem tinha interesse naquela arte marcial, porém ele está fazendo isso, por implicância e também para se vingar do protagonista. Isso porque no dia anterior, ele tentou usar a autoridade da seita para ganhar contra ele, mas ainda assim ele acabou perdendo, e foi completamente humilhado para um garoto. O velho dá um lance de 160.000. Porém o protagonista não deixa ele levar vantagem, e diz que paga 200.000. O gordinho diz que tinha avisado para ele não arrumar confusão. Yan Chen fala para ele ter calma, pois ainda tem mais 100.000 pedras espirituais guardadas com ele. O velho olha para o protagonista e diz que ele é muito ousado por tentar fazer algo contra as seitas em um, porém ele estava cansado de brincar, e diz que vai pagar 250.000 pela arte de bastão. O protagonista fala que ele pode tentar fazer o que quiser, porém aquilo vai ser dele. Nisso, o prota oferece 500.000 pedras espirituais. Todos no local ficam surpresos e dizem que o protagonista tinha culhões, pois no dia anterior, ele pagou 500.000 pela barra de ferro e humilhou Wu Shen, e hoje está acontecendo a mesma coisa. Um figurante diz que se o velho Wu Shen perde agora, seria como um tapa na cara dele e das seitas em um. O velho, completamente furioso, diz que paga por ela. Porém o seu discípulo tenta acalmá-lo, e diz que não há motivos para gastar tanto nessa técnica de bastões inútil. Isso porque ele tinha que se lembrar do verdadeiro objetivo deles, que era a pílula do céu desolado. Wu Shen volta a si, e diz que era para ele arrumar essa pílula, senão faria todos em pedaços. Com isso, mais uma vez o protagonista ganha do ancião das seitas em um, humilhando ele e sua seita. Com isso, o gordinho fica para baixo, e diz que vai ter que emprestar dinheiro para o prota outra vez, e isso fez ele ficar quase sem nada. Yan Chen, porém tenta animá-lo, e diz que no futuro irá pagar tudo com juros. Xiong rapidamente muda seu humor. E diz que tem quase certeza que o prota não vai pagar, por isso ele deveria assinar aquele contrato que ele preparou. O prota diz para Xiong acreditar nele, por isso não precisavam assinar contrato nenhum. Nisso, o prota começa a correr, para despistar o gordinho. Com isso, o segundo dia do leilão termina, e o gordinho estava correndo atrás de Yan Chen. Ao presenciar essa cena, todos começam a rir e se divertir, pois aquilo acaba alegrando o ambiente. Nesse momento, Yan Chen para, e mais uma vez, ele avista Lu Xi. O prota pensa que sua raiva por ele não tem limites, isso porque ele destruiu seus meridianos, e por isso, ele irá sofrer 100 vezes pior. Após isso, o velho Wu Shen aparece mais uma vez na frente do protagonista, e diz que ele vai ter uma morte horrível. Yan Chen zomba da cara dele, e diz que está morrendo de medo. Quando Yan Chen estava saindo,
Ning Xuan olha para o protagonista e diz que ele se parece com alguém, porém ela não consegue lembrar de quem se tratava. Após isso, o prota chega no local para receber a recompensa. O velho diz que o protagonista mais uma vez recebeu uma grande atenção naquele dia, e isso tornava ele audacioso e cheio de coragem. Nesse momento, o ancião faz um convite para Entien e pergunta se ele gostaria de se juntar à seita do Céu Profundo. O protagonista fica surpreso e dá uma de modesto. Ele diz que é apenas um discípulo que estava na camada da condensação de que, por isso seria impossível para ele entrar em uma seita tão renomada como a deles. O ancião diz que aquilo não era problema, pois a sua seita valorizava os jovens talentos, por isso ele iria receber todo o suporte para avançar em seu cultivo e se tornar mais forte. Pensativo, o prota diz que isso é realmente muito tentador. Porém, se ele ingressar na seita, ele ficaria separado do resto do continente e ficaria preso apenas àquela cidade. O ancião diz que esse é um preço a se pagar. Isso porque essa foi uma regra estabelecida pelos mestres do passado. O velho conclui seus pensamentos ao protagonista e diz para ele pensar na oferta com o tempo, pois a seita do Céu Profundo sempre estará de braços abertos para ele. Entien agradece o ancião e diz que vai pensar sobre isso com cuidado. Enquanto o prota estava indo embora, o ancião fala com o mestre principal, que há pessoas mais talentosas que ele na grande dinastia. E então qual era o motivo de convidar alguém como ele para sua seita? Nesse momento, aparece o ancião supremo, a quem o protagonista ajudou. Ele responde que Entien não era um garoto tão simples como ele pensava. Nisso, o velho pergunta se isso é por causa de seu fogo espiritual. Porém, o ancião supremo responde que não, pois ele estava muito além do seu próprio entendimento. O ancião supremo continua falando que, embora o cultivo dele não seja alto, o protagonista era diferente, o seu fogo espiritual não é comum. E o mais importante é que sua verdadeira força está no seu sangue. Por isso eles poderiam esperar grandes coisas do protagonista no futuro. Após essa conversa, Entien andava sobre as ruas da cidade, o sol brilhava e o protagonista percebe como tudo era diferente naquele lugar durante o dia. Só que de repente, algo chama a sua atenção. Nisso, o protagonista percebe que tinha duas pessoas o seguindo. Porém, o que deixa ele surpreso é que as duas pessoas que estão atrás dele são seus conhecidos. E eles eram seus antigos companheiros, Ning Xuan e outro discípulo da seita Zen-Yun. Nesse momento, o prota pensa que, provavelmente foi o velho Wu Shen, que pediu para que os dois fossem atrás dele e descobrir seu paradeiro. Com isso, Entien dá um sorriso e diz que realmente é hilário o fato de Wu Shen achar que apenas duas pessoas poderiam segui-lo. O prota continua seus pensamentos e diz que fazia parte do pavilhão de informações quando era da seita Zen-Yun. E por isso dava para ver o quanto amador eles eram ao tentar segui-lo, isso porque eles nem buscaram informações sobre ele antes de vigiá-lo. Entien fala que, enquanto ele coletava informações para a seita Zen-Yun, eles ainda estavam brincando, e por isso era impossível esses dois segui-lo. Com isso, o prota vai até uma barraca, só que em um piscar de olhos, ele some. E os dois ficam sem entender o que aconteceu. Nisso, eles se perguntam para onde o protagonista poderia ter ido. Ning Xuan diz que as habilidades do prota são maiores do que a deles, por isso, não valia a pena ficar procurando. Chegando em seu quarto, Entien diz que 500.000 pedras espirituais pela arte de bastão realmente doeu em seu bolso, porém, Huai agora teria como treinar e ficar mais forte. Após isso, o prota passa a noite treinando suas habilidades antes de deitar. Chegando no último dia do leilão, todos estavam ali para comprar pílulas para melhorar o seu cultivo. Com isso, o gordinho diz que aquele seria um dia histórico para o leilão depois de tantos anos.
pois a última pílula a ser leiloada vai trazer a chance de mudar a estrutura da grande dinastia. Nisso, o prota fica curioso e pergunta que pílula era capaz de fazer aquilo. Xiong pergunta para Entien se ele conhecia o domínio do imortal. O prota responde que até uma criança conhece esse domínio, pois ele era o sexto estágio e o pico da cultivação base. Ele continua falando que, se um cultivador chegar a tal nível, ele se tornaria imparável, e por isso há centenas de anos, chegar no domínio imortal é o sonho de qualquer cultivador. O gordinho diz que o prota estava certo em suas afirmações. Nisso ele fala algo que surpreende o protagonista. Xiong diz que a última pílula a ser leiloada naquele evento seria a pílula do domínio imortal. O gordinho continua explicando que na dinastia Shu existem muitas pessoas no domínio meio imortal, porém existem muitos poucos cultivadores no domínio imortal. Por isso, se um cultivador que está no nível do meio imortal tomar essa pílula, ele com certeza iria avançar para o domínio do imortal e se tornar uma das pessoas mais poderosas da dinastia, além de ganhar grande influência como ter servos e discípulos, e também muitas mulheres. E por causa disso, a disputa por essa pílula seria bem intensa. Por isso não tinha ninguém nas salas privadas naquele dia, pois todos mudaram sua aparência para se disfarçar e tentar pegar a pílula. O protagonista fala que provavelmente depois do leilão teria uma batalha mortal por causa desse item, e o fato da seita do Céu Profundo anunciar isso antecipadamente fará com que as grandes seitas mobilizem suas forças até o lado de fora da cidade. Xion concorda com o protagonista e diz que tem rumores de que há pessoas do Palácio Sanguinário fora da cidade, esperando para atacar qualquer pessoa que tente levar a pílula. Por isso, eles deveriam ter cuidado ao sair da cidade. Mas pelos cálculos do gordinho, ele diz que será tranquilo ir para casa, pois a maioria dos cultivadores estarão focados em lutar pela pílula, e não irão dar atenção para duas pessoas na condensação de Qi. Com isso o leilão começa, e os discípulos menores disputam pelas pílulas mais fracas, isso porque os cultivadores das grandes seitas estavam guardando recursos para a pílula do imortal. Xiong entra na disputa por uma pílula limpadora de medula. Só que logo alguém dá um lance maior que o dele. O gordinho fica triste, e diz que tudo isso era porque o prota levou todo o seu dinheiro, e por isso ele deveria pagar. O protagonista pergunta por qual motivo dele querer aquela pílula tão barata. Xiong fala que precisava comprar aquilo para sua esposa, pois ela precisava. Entien fica completamente surpreso, pois ele não sabia que o gordinho era casado. O prota diz que eles são irmãos, e que ele iria ajudá-lo com isso porque o fogo espiritual consegue limpar as medulas melhor que as pílulas que ele queria comprar. Com isso, o gordinho agradece e muda o seu humor. Nesse momento, chega a parte final do leilão e começa os lances pela pílula do imortal, e o valor inicial era 500.000 pedras espirituais. Com isso, os lances começam, e logo já chegam a 1 milhão, e Entien diz que eles são loucos por gastar esse valor por determinada coisa. Xiong zomba do protagonista e diz que ele pagou 500.000 em duas coisas inúteis, então o prota não poderia falar muita coisa desses cultivadores. Nesse momento, os lances chegam a 5 milhões, e por fim só estavam na disputa as três grandes seitas e o Palácio Sanguinário. Um ancião das seitas em um oferece 6 milhões. Porém é quando o homem ao lado do protagonista dá um lance de 10 milhões pela pílula. Com isso, todos olham entre si, pois ninguém conseguia dar um lance tão alto por aquilo. Nesse momento, o anfitrião diz que ninguém cobriu o lance, por isso a pílula seria vendida para o ancião de cabelos escuros. Após o leilão terminar, o velho caminhava pelo corredor, e todos cochichavam entre si bem baixinho. Nisso, nos é mostrado alguns homens olhando para o ancião de uma forma completamente maldosa. Ao perceber esses olhares, o ancião ativa o seu poder e sai daquele local correndo.
Com isso, os outros cultivadores, que estavam atrás da pílula, o seguiram para tentar capturá-lo. Yan Chen diz que sente pena do velhote, pois ao analisar a situação, seria muito difícil ele escapar em segurança e levar a pílula de volta para casa. Xiong fala que provavelmente tem pessoas esperando por ele fora da cidade. Porém, ao analisá-lo, era quase certo de que esse velhote fazia parte do Palácio Sanguinário, por isso, não seria fácil tirar a pílula dele. O prota concorda e diz que a melhor coisa que eles podem fazer é ficar longe dessa confusão e ir para casa, antes que sobre para eles. Ao sair da cidade, o gordinho fala para Yan Chen que se eles encontrarem algum perigo, deveriam ativar o talismã de caminhada celestial para fugir. Isso porque, se aqueles homens chegarem perto, seria quase impossível escaparem com vida, devido ao nível de suas cultivações, só que no mesmo instante acontece uma explosão, e eles notam que a luta já tinha começado. Yan Chen fala que eles deveriam se afastar. Só que no mesmo instante, o golpe de um cultivador cai perto do protagonista, o fazendo cair no chão, e ao levantar, Yan Chen percebe que o gordinho não estava mais ali. Nisso, Xiong entra em contato com o protagonista através do talismã, e diz que conseguiu escapar no último segundo, porém o protagonista ficou olhando para a luta, e foi completamente atingido. O gordinho fala que é melhor eles irem para casa separados, pois ir sozinho seria mais fácil não ser notado pelos cultivadores. Yan Chen diz que ele tem razão, e manda o gordinho voltar pela zona da floresta, enquanto ele iria voltar pelo caminho da montanha. Com isso, o prota ativa o seu talismã da caminhada celestial, e começa a fugir daquele lugar. De repente, ele percebe que o velho de cabelos escuros estava encurralado e completamente machucado. Nesse momento, o velho tenta escapar, e começa a fugir na direção do protagonista, fazendo todos os perseguidores também irem naquela direção. Quando eles chegam próximo onde nosso protagonista estava, o velho fala que todos eram covardes. Isso porque eles juntaram tantos discípulos, apenas para acabar com um cultivador idoso. Os vilões ignoram completamente as palavras do velho e o atacam todos em conjunto. Com isso, a barreira do ancião é completamente destruída. Nesse momento, o prota observa a luta atrás de uma pedra, bem próxima ao local. Nisso, Yan Chen pensa que as ambições de um cultivador realmente eram muito grandes. Isso porque eles estavam manchando suas honras, só para obter poder. O prota continua seus pensamentos, dizendo que aquele velhote não iria sobreviver, porém ele não poderia fazer nada, pois sua força não se comparava com aqueles cultivadores, e se entrasse na luta para o defender, só estaria cortejando a morte. Com isso, o ancião é acertado por um golpe fatal. Só que a caixa com a pílula cai nas mãos de um dos figurantes, e quando ele tenta pegar, todos os cultivadores se voltam contra ele e o atacam. Nisso começa uma guerra pela pílula até o último homem. De repente, o ambiente vira uma zona de caos, e todos começam a lutar uns contra os outros. Nisso, nos é mostrado o velho caindo do céu e perdendo sua consciência. De repente, ele percebe o protagonista escondido atrás de uma pedra. O ancião lembra do protagonista no leilão, e pensa que ele foi muito corajoso ao desafiar as seitas em 2 vezes. Nisso, o velho joga sua espada em direção ao protagonista, enquanto ninguém estava olhando. Yan Chen, vendo a espada, fica completamente surpreso, e ao olhar para o centro dela, o prota percebe que aquilo era a pílula do domínio mortal. O protagonista pensa que isso era um benefício muito inesperado dos céus. Porém, ele percebe que a pílula foi dividida ao meio pelo ancião, e que provavelmente ele deve ter dado a outra metade para os seus companheiros do Palácio Sanguinário. O protagonista pensa que a caixa que eles estão procurando provavelmente é uma armadilha, e por isso a melhor coisa seria fugir daquele lugar. O velho
antes de fechar os olhos, diz que pelo menos a outra metade está com alguém gentil, e por isso ele não tinha arrependimentos. Porém, o protagonista terá muitos desafios a partir daquele dia. Nesse momento, nos é mostrado a silhueta do ancião do Palácio Sanguinário. Ele fala que o velhote era inútil, por não trazer a pílula inteira. Por isso seus lacaios teriam que revirar toda a dinastia Shu até achar a outra metade daquela pílula. E se não encontrar, ele irá mostrar o que acontece com quem se mete nos negócios do Palácio Sanguinário. Após isso, Yan Qin pensa que o melhor a se fazer era se esconder em algum lugar até que os cultivadores fossem para casa. Isso porque, se eles ainda estivessem procurando pela pílula, seria quase impossível ele sobreviver andando por aí sozinho. O protagonista acha uma caverna e decide se esconder dentro dela. Com isso, ele observa a pílula do imortal com calma e diz que no leilão as pessoas lutaram por ela de uma forma exorbitante, pagando um preço absurdo só para tê-la. Já no lado de fora da cidade, muitos discípulos acabaram perdendo suas vidas ao tentar consegui-la. Por isso, o prota chega à conclusão que a melhor coisa seria guardar essa pílula com cuidado. De repente, Yan Qin ouve um barulho do lado de fora da caverna. Porém, ao olhar aquela cena, o protagonista fica completamente surpreso. Isso porque quem estava ali era sua antiga companheira Ning Xuan. Porém, ela parecia estar fugindo de alguma coisa, e estava completamente machucada. Yan Qin, ao ver aquilo, fica sem entender o que estava acontecendo, e por qual motivo ela estava ferida. Nesse momento, aparece uma pessoa atrás da garota. Nisso, nos é mostrado quem é a pessoa que estava atrás dela, era Lu Xi. E ele foi a pessoa que destruiu os meridianos do protagonista. O vilão fala para a garota desistir de fugir e fazer ele perder o seu tempo. Isso porque, depois de fazê-la se render, ele iria brincar com ela. Com raiva, Ning Xuan diz que se ele não tivesse armado contra ela, ele jamais teria coragem de tentar vencê-la, pois ele sabe o quanto ela é superior a ele. Lu Xi dá um sorriso, e diz que tem que fazer isso, pelo bem de sua seita Qin Yun. Isso porque os seus espiões dentro da seita Zen Yun informaram a eles o segredo que ela escondia em seu corpo. E por isso ela deveria ser destruída, antes que cause problemas para todos de sua seita. Yan Qin olha de longe, e diz que o destino realmente é curioso, pois ele reuniu o seu velho inimigo e sua amada em um só lugar. Porém, ele não iria se meter, e não se importava mais com ela. Ning Xuan ataca o vilão, dizendo que ele é desprezível e traiçoeiro. Só que, Lu Xi aproveita que a garota está enfraquecida, e usa seu poder para tirar a sua espada, e logo acerta uma magia nela, que a joga para o alto. O vilão, ainda zombando, fala que se ela implorar por misericórdia, ele talvez considere parar de machucá-la. Ning Xuan manda ele calar a boca, pois ela nunca iria se curvar diante de suas exigências. Com isso, ela põe o dedo em sua testa, e isso faz ela ativar uma arte proibida. Yan Qin, preocupado com sua amada, pensa que aquela arte proibida vai custar o seu tempo de vida. Ning Xuan pensa que esse era o último golpe que ela poderia dar, devido às condições do seu corpo. Nisso, ela ativa seu poder e ataca o vilão com um golpe chamado Flor Gélida. Lu Xi diz que não iria atrás dela sem uma carta na manga, e que essa arte proibida não faria ela vencer. Com isso, o vilão revida e invoca um golpe chamado Vento do Estrondo. Lu Xi continua falando para ela ser uma boa garota e se render a ele, pois o seu irmão seria gentil e faria ela ter um fim sem dor e completamente prazeroso. Nisso, o vilão acerta um golpe em Ning Xuan, fazendo ela ficar completamente ferida. Yan Qin, do lado de fora, diz que não viu o vilão há 2 meses, e nesse tempo ele ficou muito mais forte. Isso porque ele já tinha avançado para o estágio da formação de núcleo. Nesse momento, o protagonista fica em um dilema,
pois ele tenta se convencer que não tem mais nenhum sentimento por Ningxuan, e por isso não deveria ajudá-la. Mas na verdade, dentro do seu coração, ele sabia que aquilo não era uma verdade. Nisso, a garota estava caída no chão e completamente ferida. Lu Xi chega perto e diz que fará ela seguir suas ordens por bem ou por mal. Ning Xuan diz que prefere perder sua vida do que obedecê-lo, por isso ela iria se autodestruir. Com isso, ela ativa sua magia de autodestruição. Só que de repente, ela sente alguém parando sua mão e tocando em sua cintura. Nesse momento, Ning Xuan sente uma presença familiar. E quando nota, ela percebe que era o protagonista, porém ele estava disfarçado. Yan Chen, com a garota em seus braços, pensa que não está fazendo isso por ela, e sim porque tem uma dívida para acertar com o vilão. E naquele dia, ele teria sua vingança. Lu Xi, ao ver a cena do protagonista segurando Ning Xuan, ele diz que, um mísero plebeu na condensação de Qi, quer dar uma de herói e salvar a princesa indefesa. Mas ele não deveria cortejar a morte, e se intrometer em seus assuntos. Nesse momento, o vilão ataca o prota, que rapidamente deixa Ning Xuan em um canto, e logo vai para cima do vilão. Com isso, seus punhos se chocam, e logo os dois são jogados para trás. Lu Xi fala que subestimou o protagonista, e que apesar de sua força estar na condensação de Qi, o seu nível parecia mais alto do que isso. Yan Chen diz que não tem problema, pois o fato de ser subestimado vai ser o motivo dele ser destruído. Lu Xi diz que o prota fala demais para alguém com um nível inferior. Já o protagonista insulta o vilão, dizendo que ele está se achando demais por estar na formação de núcleo, e que apesar do vilão dizer que é forte, aos olhos dele, a diferença entre os dois não era nada. Lu Xi, com raiva, mais uma vez ataca o protagonista, que por sua vez, desvia da investida do vilão, e logo acerta um soco nele. Ning Xuan, do lado de fora, fica impressionada com o nível de força do protagonista, e pensa que está sonhando, pois alguém na condensação de Qi está pressionando Lu Xi, que estava na formação de núcleo. Com isso, o vilão fica desesperado, e ataca Yan Chen mais uma vez. O prota fala que muitos querem acabar com sua vida, porém, ele só seria mais um que iria tentar, e no final teria o mesmo destino que o deles. Nisso, o vilão acerta um golpe no peito do protagonista, só que nesse momento, ele age rápido e segura a mão de Lu Xi. Com isso, Yan Chen acerta vários golpes no vilão, o espancando completamente. Ning Xuan fala que apesar dele estar na condensação de Qi, o seu nível de compreensão da batalha vai muito além disso. Isso porque ele lutava como alguém experiente. Pois Lu Xi gostava de combate à distância, mas ele estava o pressionando na luta corpo a corpo. Nesse momento, Lu Xi agarra o protagonista e o joga no chão. O vilão fala que ele ainda não sabe a diferença entre seus níveis, pois tigres não usam todas as suas forças contra presas mais fracas. Com isso, Yan Chen ativa o talismã do relâmpago celestial, e logo cai relâmpagos em cima do vilão. Ning Xuan, vendo aquilo, percebe que o protagonista era da seita Yingyue, pois só aquele lugar produzia esses talismãs. Lu Xi fica com raiva, e fala que está na hora de levar as coisas a sério. Nisso, o protagonista fica cauteloso, e diz que mesmo depois de ser atingido pelo talismã, ele conseguiu ficar em pé. Por isso ele deveria ter cuidado, pois o vilão realmente era forte. Com isso, o vilão invoca seu poder, e ataca o protagonista dizendo que ele irá sucumbir à pressão de seu golpe. Porém, Yan Chen consegue aguentar, e com sua força interna, ele quebra a supressão do vilão. O vilão fica surpreso, isso porque, quebrar a sua supressão, era algo que ninguém nunca tinha feito. Com isso, Yan Chen ativa o seu fogo espiritual, e joga contra o vilão. Ning Xuan, vendo aquilo, fica assustada pelo protagonista possuir o fogo espiritual. Ela pensa que era por isso que ele agiu daquela forma no leilão,
pois ele não é alguém comum que possa ser intimidado. Lu Xi, completamente surpreso, diz que é algo divino ele possuir esse poder, pois ao matá-lo, ele irá pegar o seu fogo espiritual e fazer aquele poder ser dele. Yan Chen diz que isso iria depender se ele tem habilidades para fazer tal coisa, pois vencê-lo não seria fácil. Com isso, o vilão ativa seu tesouro espiritual em formato de palácio e ataca o protagonista, que é atingido e fica ferido. Yan Chen pensa que ao analisar a luta com calma, o certo era ele fugir, pois não era páreo para o vilão. Lu Xi fala que seria impossível ele fugir, pois o seu fogo espiritual seria dele. Com isso, o protagonista mais uma vez é suprimido pelo palácio celestial do vilão. Yan Chen fica apavorado, pensa que o vilão iria destruir seus meridianos mais uma vez, e que ele não mudou nada nesse tempo todo. Nisso, o prota pensa que isso é só o seu medo falando mais alto, pois isso não é verdade, isso porque ele foi expulso de sua antiga seita, depois disso outra seita o acolheu, conheceu uma nova família que realmente gosta dele, fez novas amizades e novos inimigos. E tudo isso porque o fogo espiritual lhe deu uma nova oportunidade naquele dia, e por isso ele não iria desperdiçá-la. Nesse momento, o protagonista lembra do que o velho da seita do céu profundo disse, que seu fogo espiritual ainda não tinha despertado completamente. Com isso, o protagonista sente a chama no seu corpo ficando mais forte, o que faz ele sair da pressão do vilão. Lu Xi, completamente assustado, diz que tem que dar um fim nele o quanto antes, pois será um problema enorme para sua seita no futuro. Com isso, o vilão acerta Yan Chen com sua espada, porém o protagonista não sente nada, e diz que aquilo não era suficiente para acabar com ele. O prota, com sua força transbordando, revida, e acerta um soco em Lu Xi, fazendo ele cair no chão. Yan Chen não deixa ele respirar, e o ataca com seu fogo espiritual, deixando ele completamente acabado. Com isso, Yan Chen caminha até o vilão, e o agarra pelo pescoço. Nisso, Lu Xi começa a implorar por misericórdia, isso porque eles não eram inimigos, e o prota não tinha motivos para acabar com ele. Nesse momento, o protagonista dá um sorriso, e pergunta se ele gostaria de saber sua identidade. Com isso, o protagonista tira sua máscara, e revela seu rosto apenas para o vilão. Lu Xi fica completamente espantado, e fala que aquilo era impossível, pois ele tinha quebrado seus meridianos. Respondendo à pergunta do vilão, o protagonista diz que Deus tem olhos para a injustiça, e por isso, que o seu rosto vai ser a última coisa que ele verá antes de morrer, pois aquilo era uma punição divina. Nesse momento, Yan Chen aperta o vilão e quebra o seu pescoço, acabando com ele. Com isso, o prota pensa que na sua lista de vingança tinha um nome a menos, e que em breve irá acabar com todos que fizeram ele ser humilhado. Após isso, o protagonista cai no chão desacordado. Nin Xuan, vendo aquilo de longe, corre até ele. Comovida pela ação do prota, ela diz que se não tivesse sido salva, certamente teria morrido no lugar de Lu Xi. A garota se enche de curiosidade, se pergunta quem é ele, e por que a salvou. Com isso, ela estica sua mão para tirar a máscara do protagonista,